Então é o seguinte, o Caio Jorge foi denunciado por causa do gesto, do roubo, todo mundo se lembra, normalmente tem punição para esse tipo de caso, expulso por isso, inclusive, denunciado por apertar a mão do Ivan Roman, que é outro que deve também tomar uma punição. Trataram como agressão na denúncia. Sim. Que é um absurdo. Mas enfim. Você acha que não foi? Agressão não. Aquilo não é um tipo de agressão? Claro que apertar não, a mão pode machucada? ser ato desleal, mas agressão é completamente desleal, diferente. verdade. É diferente de ser agressão. Pode até ser tratado como uma desleal, mas agressão. Talvez agressão a pessoa que tenha... talvez não, seguramente o árbitro não achou esse ponto de raciocínio seu. Mas o seu está correto e o deles está errado, porque de fato não foi agressão. Também acho um ato desleal. Lembrando que o Romero não foi expulso, tá? Importante destacar. E aí, vamos falar de possíveis penas e tal. Só que tem um especialista que está conosco agora, né, que é o doutor Gustavo Lopes, que vai falar exatamente sobre o assunto, né? Especialista vai explicar, especialista em direito desportivo, o que pode acontecer com os denunciados. Ainda tem o caso do Fabrício Bruno também, que ele fala agora. Bem-vindo, doutor Gustavo Lopes. A jurisprudência do tribunal é de atender realmente o que a gente chama de princípio da especificidade, ou seja, a pena vai acontecer na competição específica da infração. Essa é a regra. Agora, a gente sabe que não só o futebol, né, que as instituições em geral, elas trabalham, isso é natural, muitas vezes com algumas questões circunstanciais. Então, por exemplo, o fato de a gente estar no finalzinho do Campeonato Brasileiro e de que eventual pena por tempo possa ser cumprida de maneira muito pequena, né, com 2 jogos, isso pode fazer com que a decisão venha a estender. A gente não pode esquecer também que o Cruzeiro enfrenta pela Copa do Brasil um Corinthians na semifinal e um time carioca em eventual final. E a gente sabe também, e naturalmente a gente não está fazendo nenhum tipo de dilação aqui, mas que o futebol paulista, o futebol carioca, ele é muito forte politicamente. Então, é aquela história, né? A gente teve o caso de Reinaldo, por exemplo, o brasileiro de 77, que foi expulso do primeiro jogo, foi cumprir a suspensão na final contra o São Paulo. O caso do próprio Cruzeiro, em 74, teve uma inversão de mando de jogo na final, no jogo contra o Vasco. Então, a força política, como pesa, né, em decisões administrativas, judiciárias, ela pode pesar um pouquinho também nessa tomada de decisão. Então, é importante, né, que o Cruzeiro, institucionalmente, faça um bom trabalho político ali, né, junto aos auditores, junto à confederação, que o jurídico do Cruzeiro, que é um excelente departamento jurídico, também faça bem o seu trabalho para minimizar esse risco. A gente não pode subestimar o risco. Mas, sinceramente, eu vejo como muito pouco provável que essa pena transcenda o Campeonato Brasileiro e tanto o Caio Jorge quanto o Romero vão estar, sim, com condição de jogo para enfrentar o Corinthians pelas semifinais da Copa do Brasil e, em eventual final, enfrentar o Clube do Rio que passar. Meus amigos, tá aí então, o Cruzeiro pode ter aí, sofrer, né, essa baixa do Caio Jorge e do Lucas Romero, caso os jogadores na terça-feira sejam punidos. Fica aí esse questionamento se eles vão cumprir suspensões na Copa do Brasil ou não, o que seria aí um grande prejuízo para o Cruzeiro, caso acabar isso acontecendo, como teve aí a fala também sobre paulistas e cariocas acabarem tendo um grande engajamento em questões políticas, de julgamentos, essas coisas aí, né? Um eixo Rio-São Paulo, Cruzeiro tem que ficar de olho para não sofrer as consequências na Copa do Brasil. Vamos ao restante do vídeo. Bom, então tá aí. Muito obrigado ao doutor Gustavo Lopes, especialista em direito desportivo, sempre muito solícito, muito cuidadoso aqui com os nossos pedidos, com as nossas demandas. Ele não acredita que possa se estender para a Copa do Brasil, mas no mesmo vídeo, o doutor Gustavo Lopes fala das medidas políticas, né? Você monta um banco, compra um banco, e aí você vai a Brasília, faz o lobby para que o seu banco tenha entrada, ou que a entrada do dinheiro público também, por algum caminho, ele seja jogado através desse duto ali para dentro da sua instituição, ou seja, medidas políticas. No futebol também não é nada diferente, e a gente sempre destaca aqui que futebol não se ganha só dentro de campo. Um especialista em direito desportivo falou isso, né? Porque por causa do pouco tempo de campeonato ainda, talvez possa se estender pela Copa do Brasil, por causa de medidas políticas. Tomara que o Cruzeiro trabalhe muito bem nos bastidores para que isso não aconteça, e qualquer pena
que seja imposta aos jogadores seja paga no Campeonato Brasileiro, que já seria um problema também. Então, a gente vai ter que aguardar realmente o julgamento, né? A gente tem basicamente os números de jogos que normalmente se pegam nesse tipo de situação. O do Hulk foi o mesmo do Caio Jorge, né? Foi o gesto da mão. O Hulk pegou naquela oportunidade contra o América, 2023, ele pegou dois... Mas ele conseguiu depois a liberação do segundo jogo. Isso, ele cumpriu só o jogo só o jogo da suspensão. Então a gente tem que pegar esses exemplos para a gente fazer uma base. Então o Caio Jorge também entra para o ponto de agressão, que você chamou a atenção, que na sua visão não é agressão. Qual o tempo que seria colocado para punição desses? Ele pode pegar até 18 jogos nos dois. São 12 no da suposta agressão. Isso é tudo o máximo, né, Thiago? Isso. E o mínimo? De 1 a 12 jogos. Então, não, 18. Entra um nesses aí? Eu acho que não. Eu acho que é primeiro, dois... Do ato de... Gesto de roubo. Gesto que ele faz, gesto de roubo. É de 2 a 8, Não, né? esse é de 1 a 6. E o outro, que é da suspensão, acho que é de 4 a 12. Tá. Deixa eu só confirmar aqui, o advogado mandou isso ontem. Porque eu acho que a gente tem que trabalhar com esses números pra gente pensar no número de jogos que faltam e se ele realmente chegaria a ser... Se ele pegar o máximo dele, ele jogaria contra o Juventude e ele tá disponível, né? Tá. Contra o Juventude ele tá disponível. Elton, ficaria fora dos outros 4. Só pra passar. O Lucas Romero e o Caio Jorge, eles podem pegar de 1 a 6 partidas pelo gesto que eles fizeram. Tá. O Romero, na verdade, eu nem consigo identificar o gesto. Pra mim, a imagem é bem inconclusiva. E o Caio Jorge ainda pode pegar por suposta agressão pra cima do Ivan Roman de 4 a 12 partidas. Tá. É isso mesmo. Então, ao todo, o Caio Jorge pode pegar até 18 jogos. Não chegaria. Jogando seria de 5. Jogando pro mínimo. Pegar, talvez uma meia dúzia aí, só que ele já pagou quantos, Valu? Já pagou 1. Eu acho que não vai dar isso, tá? Pega 4, já pagou 1, fica 3. Eu acho que ele vai ser absolvido no caso do Roman e vai tomar... Eu acho que a questão do Roman, e lembrando, acho que é um ponto importante, o Cruzeiro vai ser defendido no STJD pelo Dr. Michel Assef Filho, mesmo advogado do Flamengo. Então, assim, eu acho que ele vai conseguir desqualificar a questão do artigo da agressão, vai colocar em consideração o Caio Jorge é réu primário nesse tipo de situação. Eu acho que são coisas que podem atenuar a pena. Particularmente, não sou especialista, é um momento que o STJD está enfraquecido perante a opinião pública, não que eles se importem com esse tipo de coisa, são extremamente vaidosos, mas eu creio na absolução do Fabrício Bruno, no Romero pegando 2 jogos e no Caio Jorge no máximo 3. Eu acho, é achismo, tá? O Valu acredita que pode ter, inclusive, pode não ter a punição. Eu acho que eles vão meter uma punição no Caio Jorge. Não, no Fabrício Bruno. No caso do só Fabrício no Fabrício Bruno. que você falou, né? O Caio Jorge, você acredita então que vão punir? O do Fabrício Bruno 3 jogos no máximo. É o lance do jogo contra o Palmeiras. Que ele toma, na verdade, o segundo amarelo. Segundo amarelo, né? Eu nem sabia que podia ser suspenso pelo segundo amarelo, ele foi, o HG não gosta, ele foi citado no artigo 250F. Jogada brusca, assim, violenta. Naquela com a João Amarelo? Não, isso, no lance da expulsão do Alan. Que eu não acho que ele... no lance da expulsão dele pra cima do Alan, né? Isso, absolvido eu não acho que nem foi falta. Isso. Nem foi falta do Fabrício. Eu acho que eles podiam parar de ficar... gerar mais trabalho. Mas essa denúncia do Fabrício, ela vem do... O Gustavo Gomes não foi, não? Não foi. Não foi. É isso aqui. Esse é o ponto. Não foi. O Cruzeiro não ofereceu denúncia do Gustavo Gomes? Não ofereceu. Mas em muitos casos que o time adversário... As denúncias, várias delas... nem sempre são oferecidas nem sempre acontece porque o que o Atlético fez, por exemplo, no caso do Ivan Roman. Nem sempre acontece isso. Mas o tribunal poderia... Não, o tribunal também poderia entender. Mas o Cruzeiro poderia ter oferecido, cara. Assim, eu conversei com o Dr. Guilherme Alarico recentemente sobre isso do Gustavo Gomes, que o Cruzeiro poderia ter oferecido. Você não ofereceu pro Potker, Thiago? Se a gente olha pra esse jogo do Palmeiras e Cruzeiro, o 0x0, e cara, o Fabrício Bruno, ele tá no tribunal. Isso e pode ser julgado. E o Gustavo Gomes não é nem citado. Isso que é bizarro, Thiago. Nós estamos vivendo uma era de loucura, Por isso e vocês me cobram coerência. Nenhum tribunal tem coerência. Não, aliás, se o tribunal tivesse coerência, gente, 2025, cantamos pra subir, vamos fechar,
os julgamentos todos só a partir do próximo. A gente vai parar pra pensar na vida. Isso depois que a doutor... gente fez, no caso, Bruno Henrique, a gente vai parar pra pensar na vida. O doutor Gustavo Lopes falou e é o que eu sempre defendi. Por que o Michel Acef vai defender o Cruzeiro? Porque o cara tem ele tem um caminho que é um caminho... Ele tem a manha da ariranha. A manha da ariranha. Ele tem um caminho que é um caminho, diria... mais pavimentado, menos tortuoso e tal, para chegar onde tem que chegar. Ele vai conseguir sempre? Não. Mas ele tem, aquele detalhe de um tem a letra, o outro tem a letra e a treta, mais ou menos assim, não que eu não estou me referindo que o Michel Acef tem a treta. A treta que eu me refiro é saber os caminhos, ter a manha, entendeu? Futebol não se ganha de fato só dentro de campo, né, gente? Vocês sabem muito bem disso. Você sabe muito bem disso. Por isso o Cruzeiro, entendendo, foi lá, contratou Michel Acef, e não é só dentro de campo mesmo. O Valor acabou de citar no intervalo aqui o caso Bruno Henrique, explica e expõe muito bem essa situação que a gente defende aqui todos os dias. Você tá com a carinha triste hoje, irmão? Aconteceu alguma coisa? Tá tudo de boa? Pelo contrário, meu filho. Ele é o chefe da Orcrim Jornalística. Não, nem um pouco. Vamos embora, minha gente.